Olá, gente santa! Deus abençoe a todos e a todas. Devo confessar que há certas expressões, como a igreja diz, bem como certas mentalidades, como por exemplo a ideia de uma igreja organizada como uma monarquia, que me deixam um tanto perplexo e geram algumas dúvidas no meu coração. Quanto à primeira expressão, a igreja diz. De que igreja se trata? No que diz respeito à segunda expressão, a pergunta que brota é: o Papa, ele é realmente um monarca? Os bispos são príncipes? E os padres, o que são? Os demais batizados e batizadas são súditos do Papa, súdito dos bispos? Pois bem, para começarmos a responder a estes questionamentos, é importante que a gente olhe para toda a realidade da igreja. Igreja esta que, antes de tudo, é povo de Deus, povo de Deus, um povo a caminho da salvação eterna, a caminho do reino definitivo. E olhando a realidade da igreja, seria interessante a gente distinguir dois grandes âmbitos na igreja de hoje e na igreja de todos os séculos. O âmbito eclesial, que diz respeito à vivência comunitária, litúrgica, pastoral, missionária de toda a igreja. E o âmbito eclesiástico, que diz respeito à sua organização estrutural, ou seja, a sua organização hierárquica, burocrática, que envolve as cúrias das dioceses, a administração das paróquias, a cúria romana, o direito canônico e outras coisas mais. É de suma importância a gente ter presente que o âmbito eclesial não se separa e nem se opõe ao âmbito eclesiástico, bem como vice-versa. O âmbito eclesiástico não se separa e nem se opõe ao âmbito eclesial. É muito importante a gente ter isto presente. Um âmbito complementa o outro e um está a serviço do outro. Então, quando a gente fala que, por exemplo, a igreja diz, trata-se da primeira questão que levantei aqui. De que igreja nós estamos falando? De uma certa maneira, em primeiro lugar, estamos falando da igreja que se expressa em seu magistério. O que é o magistério? São os bispos em comunhão com o Papa e o Papa que preside esta comunhão
e que ensina toda a igreja, junto com os demais bispos, pois é primeira responsabilidade e dever do Papa com os bispos ensinar, anunciar o Evangelho, dando testemunho da palavra. A igreja, no seu magistério, ela diz, ela ensina, orienta o povo de Deus, forma todos os batizados e batizadas, proclamando o Evangelho. Mas também, quando a gente fala que a igreja diz, é importante levar em conta todos os filhos e filhas de Deus, todos os batizados, todo o povo. E aí inclui-se também os presbíteros, os diáconos, os ministérios e os fiéis leigos e leigas, engajados ou não engajados em alguma tarefa especial na igreja. É importante que a gente se dê conta que a tarefa de testemunhar o Evangelho, de sair em missão para anunciar o Evangelho, é de todos. É de todos. Oficialmente de todos, em virtude do batismo e do sacramento da crisma. Então, todos temos este protagonismo no anúncio do Evangelho. Todos somos protagonistas. Não somos apenas objetos, mas somos sujeitos de evangelização. Todos os que receberam a graça do batismo. Inclusive, e aqui tem uma grande perspectiva ecumênica, as pessoas que professam sua fé em Cristo em outras religiões cristãs. Que fique claro para a gente, que quando a gente fala, a igreja diz, existem esses dois aspectos, esses dois âmbitos, o âmbito do magistério e o âmbito de todo o povo de Deus, no qual também o magistério da igreja, aqueles que têm responsabilidade de ensinar, está inserido. O Sínodo dos Bispos, depois nós teremos oportunidade para refletir melhor sobre isso, trouxe um conceito muito forte de sensus fidei, senso da fé, presente em todos os batizados, em todos, inclusive em nós. Só que no caso dos ministros ordenados, esse sensus fidei é desenvolvido também dentro do estudo teológico que nós desenvolvemos para o exercício do ministério, para nos capacitar no ensinamento na igreja. Mas o sensus fidei fala daquela sabedoria, daquela atitude que existe nos batizados, desde os menos instruídos até os mais instruídos. Por exemplo, Papa Francisco, um dia, numa oração do Ângelus, mencionou uma senhorinha que disse algo muito profundo para ele. E ele respondeu assim: a senhora por acaso
estudou numa grande universidade, porque isso que a senhora disse é muito profundo. É a manifestação do senso da fé, que não se engana em matéria de doutrina e nem de moral. E isso está presente no coração do povo de Deus, orientado pelo Evangelho e também pelos ensinamentos do magistério. Depois nós teremos a oportunidade de refletir melhor sobre isso. Quanto à questão da igreja ser uma monarquia, não é? Quando foi, ou quando se considerava assim, realizou-se um perfeito desastre sob muitos aspectos na igreja, e hoje se tomou consciência de que a igreja, como povo de Deus, tem uma organização hierárquica sim, mas o Papa não assume a posição de monarca, ainda que perante os estados, pela Santa Sé ser um estado, o Papa tem responsabilidade de governo perante as outras nações, mas o Papa não é um monarca. O Papa é, antes de tudo, o pastor. Ou melhor dizendo, o Papa, em primeiro lugar, é o bispo de Roma, que tem o primado de pastor diante de todos os demais pastores, bispos do mundo inteiro, e que tem a responsabilidade de garantir a comunhão de todas as igrejas do mundo. O Papa, então, não é monarca. Tira isso da cabeça, porque isso não é uma atribuição correta ao Papa entre todos os títulos que foram atribuídos a ele. Tanto que o Papa Paulo VI foi sábio em dar aquela tiara de 3 coroas, a fim de que fosse realizado um leilão para ajudar as pessoas que passavam ou passam fome na África. E depois o Papa João Paulo I e os seus sucessores renunciaram ao uso da tiara, porque não corresponde à função do Papa essa de monarca. Então, se a igreja não é uma monarquia, ela é uma democracia? Também não. É uma oligarquia? Menos. Eu gosto muito de uma expressão que eu encontrei no livro de um grande teólogo jesuíta aqui do Brasil, chamado Francisco Taborda, Padre Francisco Taborda, em que ele diz que a igreja é uma adelfocracia, ou seja, a igreja ela é o governo de irmãos, onde alguns irmãos, considerados irmãos mais velhos, presbíteros, e os episcopos, que são os bispos, assumem a responsabilidade, ou a quem é dada a responsabilidade de presidir as comunidades, suas dioceses, paróquias e outras realidades eclesiais na comunhão. É dada essa responsabilidade. Depois teremos ainda a oportunidade de refletir bem sobre isso, um pouco mais profundo sobre isso.
mas é o governo de irmãos. Isso diz principalmente respeito à organização eclesial da igreja. É claro que no âmbito eclesiástico existem outras tantas funções que colaboram com esta forma fraterna de governo da igreja. Só que muitos de nós ainda precisamos tomar consciência para que se abandone aquela primazia da autoridade autoritária, ou seja, de domínio, para que seja uma autoridade entre irmãos. Um bom tema também a ser refletido posteriormente. É muito significativo a gente, então, entender a igreja naqueles moldes das palavras de São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Com certeza, São Pedro está falando aqui para todos os batizados do seu tempo, bem como para todos os batizados e batizadas de hoje. Que possamos, então, alargar o coração a esta realidade tão linda, tão bonita, que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é, antes de tudo, presidida por Ele, pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho, pela boa notícia, bem como pelo mistério da sua vida, paixão, morte e ressurreição. E assim possamos ser uma igreja segundo o desejo de Cristo, conduzida pelo Espírito Santo, entendendo, sobretudo, que quando a gente diz, quando se usa esta expressão, a igreja diz, a gente está falando da totalidade da igreja, que também se expressa, sobretudo, através do seu magistério. E que a gente realmente se dê conta que a organização de governo da igreja não deve assemelhar-se às organizações deste mundo, principalmente no que diz respeito a formas de governos ditatoriais, tiranos, gananciosos, egoístas, violentos, ambiciosos. Isso não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja é, antes de tudo, uma comunidade de irmãos e irmãs. E ninguém domina ninguém. Ninguém deve pretender controlar ninguém. Juntos oremos, escutemos a voz do Espírito e pensemos bastante nisso para que as nossas atitudes se direcionem cada vez mais para o Evangelho. Amém.